paz seja convosco. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Prazer poder estar novamente trazendo palavras de fé. E nós estamos trazendo palavras de fé, meditando nas 7 cicatrizes que ficaram na vida de Paulo. Nós já ministramos a primeira, que foi marcas na área emocional. Já ministramos a segunda, que foram as marcas espirituais e ministeriais. E agora nós vamos ministrar hoje a terceira marca, marca da aflição. O texto que nós lemos na primeira ministração e na segunda ministração fala sobre marcas que Paulo, situação que ele teve que enfrentar. E uma das situações que ele teve que enfrentar foi a aflição. E a aflição é um sentimento de agonia. Sentimento de agonia por um sofrimento intenso. Paulo sofreu demais. Paulo teve momentos na vida dele que ele diz que ele estava como morto, mas vivo. Olha bem a situação. Estava como morto, mas vivo. Imagina a aflição que esse homem passou. Por que essa aflição, esse sofrimento? Por causa da preocupação que ele tinha com relação ao ministério que ele tinha que cumprir. Paulo era muito preocupado com o Evangelho. Tanto é que em Romanos capítulo número 1, verso 1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, chamado para apóstolo e separado para o Evangelho, exclusivamente para o Evangelho. E ele dizia: ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E você imagina aqueles impedimentos e o tempo passando, a idade vindo, e ele olhando e dizendo: poxa vida, eu fui chamado para isso. Então vinha a aflição. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 14, ele dizia: eu sou devedor. Por isso que vinha a aflição. Eu sou devedor tanto dos gregos como dos bárbaros, tanto ao sábio como os ignorantes. Eu devo o Evangelho. Isso era responsabilidade. O verso 15 de Romanos capítulo 1, verso 15 diz assim: e assim quanto está em mim, eu estou pronto para também vos anunciar o Evangelho, a vós que estáis em Roma. Imagina, meu querido, a responsabilidade, o alvo que ele tinha, o compromisso que ele tinha de anunciar o Evangelho em Roma. Por isso que até preso, ele não se via preso, porque ele dizia: o Evangelho não está preso. Ele dizia assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, por que Paulo tinha aflição? Paulo, ele tinha aflição por causa de uma coisa chamada responsabilidade diante das dificuldades. Não sei se você tem tido aflição no teu coração por causa de compromissos e de responsabilidade que você tem. Pelas coisas não está indo como você gostaria. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Porque se você é responsável, Deus irá te honrar. E você vai cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito, cumprir o propósito do Senhor. Meu Deus, como é maravilhoso a gente olhar para a história de Paulo e ver Paulo com marcas de aflições por responsabilidade por causa do Evangelho.
Que o Senhor abençoe a vida do teu filho que está me assistindo, da tua filha, e que ela seja fortalecidos na tua presença. Assim eu te abençoo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, que Deus te guarde e que Deus faça você vencer esse sofrimento, essas marcas de aflições por causa de compromisso de responsabilidade. Se o Senhor, se Ele se encarregou de dar a vitória a Paulo, Ele também te dará a vitória. Um grande abraço do Pastor Ramos, o vosso amigo em Cristo Jesus.